Estamos começando mais um episódio do Adenão Podcast. Antes eu vou pedir para vocês que nos sigam nas redes sociais e que também se inscrevam no nosso canal no YouTube, que já tem bastante conteúdo bom por lá. Eu sou a Pri, aqui do meu lado tá o Gabi. Salve! Hoje quem está aqui para conversar com a gente é uma das pessoas que criou o projeto X-Runner aqui na cidade e também é triatleta e muito mais que a gente vai saber dele hoje. Eu estou aqui com o Felipe Cruz. Seja bem-vindo, Felipe. Fala, galera, beleza? Muito obrigado. Estamos aí para compartilhar um pouco da história, do projeto, de tudo aí, né? Então, vamos começar pela tua história quando tu entrou pro exército, né? Um pouco antes ali, o que te motivou a entrar pro exército? Como é que foi essa experiência aí? Então, né, eu sou o Felipe aí e quando eu era mais novo, né, tipo, eu já trabalhava não, né, eu ia mais por obrigação na oficina, né, ali com 14, 15 anos eu já ia na oficina, ficava fuçando, mexendo nas coisas lá. Tinha aquela curiosidade, gostava de estar lá brincando, mas era mais brincando, digamos, do que trabalhando, né. Aí o tempo foi passando, né, e eu vi que eu era um cara muito, digamos, preguiçoso, né. Às vezes a galera me acompanha hoje ali e fala, pô, tu é disciplinado pra caramba, tu acorda cedo, tu caralho. Cara, já fui um cara muito, né, preguiçoso e muito, não tinha compromisso, né, com as coisas, assim, me atrasava. E isso começou a me incomodar um tempo. E eu comecei a pensar, cara, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que buscar algo que me mude esse meu comportamento. E às vezes 9 horas para oficina ali com 16, 17 anos, né? E eu via meu pai trabalhando bastante e aquilo, pô, e eu não tô entregando nada melhor, né? E era novo, então. E aí comecei, fui buscando algo, tanto que daí eu me alistei um ano antes, né? Foi onde surgiu com o meu primo. Na verdade, o interesse surgiu e eu falei com ele, queria ver para me alistar e tal, acho que eu tô precisando mudar um pouco, né, meus hábitos aí. Ele falou, não, cara, pô, que legal, vem falar comigo, vamos combinar aqui e tal, te explico certinho como é que é, porque ele servia lá em Florianópolis, na base aérea. E eu, né, daí ele falou, se for em Lages, que é aqui próximo, tem, mas é o batalhão ferroviário, então tu não vai ter muita experiência bacana, se conseguisse aqui em Florianópolis, né, já tem um negócio mais legal aqui na base comigo e tal. Já ia me dar uma orientação melhor, né? E eu me alistei e tal. Daí até depois que eu tomei essa decisão, o simples fato de eu tomar essa decisão de me alistar, eu já pensei, opa, agora eu tenho que tomar uma postura diferente, que eu vou chegar lá e, né? Aí eu comecei a correr, assim, porque eu sempre pratiquei esportes, né? Atividade física. Fui do vôlei, fiz muita coisa, na verdade, assim, né? Quando era do colégio, joguei futebol, moleque mão de bola, foi. Até um tempo que eu parei e pensei, cara, tem que ir, né? E daí tomei essa decisão e comecei Senai, comecei a trabalhar de garçom, trabalhando no casarão, um tempo que tinha aqui de garçom também. Aí no período que eu fui chamado, eu era garçom, e logo que eu avisei, rapaziada, eu tinha comentado com eles, né, que eu tinha me alistado, tava pra ser chamado e tal. Eu lembro que eles falaram, pô, a gente ia te colocar na função de caixa agora, porque a gente viu que você tem uma responsabilidade. Então, o simples fato de eu ter tomado a decisão de servir, eu já comecei a mudar a maneira, né? Porque eu não era um cara responsável, comecei a mudar. Eu era um cara muito de sair em festa, né? Mesmo novo ali, saía, né? Fazia festa ali, tinha aquela rotina toda errada, digamos assim, porque me afetava, tipo, no outro dia, muito, né? E acabou que daí eu comecei a mudar isso. E aí fui chamado, me alistei, né? Fui chamado. Me apresentei, e aí entra o começo, né, que já começa a mudar tudo que eu tinha planejado, né, porque você chega lá, se alista, daí existem as 3 forças, né, você se alista para as forças armadas, mas chega lá, é exército, marinha, aeronáutica. E aí você pede, né, você tem a opção de escolher, mas eles te mandam para onde eles querem. E eu coloquei, quero ir para aeronáutica porque tem meu primo, né, mas eu não falei isso, meu primo falou, não fala que tem eu, fala que tem... que é teu sonho ser piloto, um negócio assim, tenta mexer, né, nessa parte. E daí até falei, meu sonho é ser piloto, tal, porque daí o sargento que tava lá, que era o que fazia a entrevista, né, ele perguntou, por que você quer ir? Eu falei, não, é meu sonho, tal, sempre quis ser piloto. Ele, mas hoje não é o dia de realizar teu sonho, né, você vai pro exército. E daí ele colocou... Caraca, que vacilão.
Foi o balde de água fria. Então aí onde começou, né? Eu já vi, cara, não é como eu imaginei que ia ser. Claro, eu já estava preparado para enfrentar muita coisa diferente, né? Uhum. E daí eu fui pro exército. Daí tem uma tia minha que mora lá, que me ajudou bastante, porque daí você fica no quartel, mas não fica direto, né? Você fica o período, por exemplo, como se fosse um trabalho, né? Você cumpre o horário, daí tem a escala de serviço. O serviço é 24 horas, né? Aí você entra como recruta, tem o período obrigatório, que é 1 ano. E eu fui realmente para ficar esse período obrigatório. Só que, como eu fui desenvolvendo bastante, né, habilidade, resistência, eu treinei, eu saía correr no frio aqui em Curitibano, já para treinar antes de ir. Cheguei lá, estava com condicionamento bom, né, não ficava para trás como a maioria fica, porque no começo o pessoal começa a correr, tem gente que nunca correu, tem pessoas que não são voluntárias para servir, que estão lá porque é obrigado, né. E eu fui desenvolvendo isso, fui e me destaquei em alguns pontos. Aí fiz curso para cabo, né? Aí acabei enganjando, né? O engajamento. Aí você entra no período temporário, que são 8 anos o máximo que você pode ficar. Mas todo ano você vai renovando isso, né? E aí eu comecei, né? Fui. E aí acabei ficando 6 anos lá, né? Não fiquei os 8 porque antes disso apareceu, né, uma oportunidade que eu vi que era melhor eu tomar essa decisão. Eu comecei a entrar na zona de conforto, que eu sempre falo, né? Que antes de eu servir, eu estava na zona de conforto. Então aquilo ali começou a me incomodar, foi onde eu tomei a decisão de servir. Quando eu estava lá, depois de um período, de ter tido várias experiências, eu decidi, tô entrando na zona de conforto de novo, eu preciso mudar. E aí foi onde eu saí de novo e fui para outras. Mas foi bacana, lá tive muita experiência, né? Participei da pacificação do Rio de Janeiro, Complexo da Maré. Por 4 meses a gente ficou, daí a gente ficava 20 dias, tinha uma folga de 5 e 7 dias, daí acabava que a gente perdia deslocamento de ônibus do Rio até Florianópolis, dava um dia, um para vir, um para voltar, acabava, ficava 5, né? Daí às vezes eu tinha que vir para Curitibanos ainda, então não tinha muita folga, resumindo, né? Mas foi bem bacana, né? A gente teve algumas experiências bem intensas lá, né? Porque o confronto lá era direto. Mas foi tudo coisa que a gente aprendeu, né? Uhum. Que você tem que ter uma gestão das emoções, tem que conseguir lidar com situações que você não estava acostumado. Porque você entrar no exército, eu vou pra guerra, beleza. Aí você vai lá, treina tiro dentro de um stand de tiro, né? É uma coisa. Você tirar o serviço de escala é uma coisa, porque você tá ali, em volta do quartel, fazendo a segurança, mas a chance de alguém invadir é muito difícil, né? Cara, quem que vai invadir um batalhão, né? Tipo, para tentar roubar um armamento? Ele fica num ponto bem sensível, porque é no meio da cidade. Já aconteceu, só que fazia tempo que isso não acontecia. Acontece, tipo, às vezes um cara meio fora da casinha, vai lá, pula o portão, na hora que ele vê que é um quartel, ele já foge, né? Tipo, o cara, né? Então era o que acontecia. Um nóia. Um nóia, digamos. Tem que ser meio louco para querer invadir, né? Então era o que acontecia. Tanto que aconteceu de roubarem armamento, mas, tipo, quando caiu até caiu mesmo na favela, os caras viram que era do exército, eles devolveram já. Então, tipo, porque sabiam que os caras iam incomodar. Mesma coisa que acontece no Rio de Janeiro, quando mexe com as Forças Armadas ali, o pessoal incomoda até, né? Tanto que teve o alemão, que foi pacificado antes lá, que foi a Brigada Paraquedista que pacificou, junto com o BOP e tudo mais, né? Porque daí começa a unir as forças, né? Mas mais ou menos do exército ali a gente passou por essa experiência. A gente tinha bastante campo de qualificação, né, que entra a parte onde divide, né, aí já é mais terreno, a gente faz marcha para combate, que é digamos, testa bastante a tua resistência e o teu psicológico, né, porque às vezes a gente andava, começa com 8 quilômetros, né, no início do ano, daí vai para 16, aí vai para 24, final do ano é 32 quilômetros caminhando, com mochila, armamento, tudo, então já aí você começa de manhã caminhando, tem os altos, a cada tantos quilômetros faz um alto, o pessoal faz a refeição, que vem umas marmitas prontas do exército mesmo, né, que eles fornecem. Aí tem as marmitas quentes, às vezes, que é feito, tem o café, que vem tudo pronto ali, daí é uma experiência bem bacana, sabe? Para quem nunca tinha saído, digamos, da zona de conforto, foi algo que foi criando, digamos, essa casca, né, que é onde hoje eu consigo conciliar, tipo, as empresas, treinar, ser aquele cara mais dinâmico,
me chamam às vezes de louco, né? Você é louco, cara, porra, fazer todas essas paradas e tal. Mas é algo que me motiva, que me faz, né, seguir em frente, né? E eu também é o que eu identifiquei essa parte, pô, eu queria que as pessoas sentissem isso, né? Porra, tem muitas experiências que eu sinto, eu participei de uma prova agora, que foi o que eu falei, cara, nunca imaginei que ia ser assim. Depois que eu terminei, caralho, eu preciso de mais disso, acho. Tipo, então, disparou uma endorfina, um sentimento muito bacana que eu fiquei com o sentimento, eu quero mais, só que eu tenho outros objetivos antes disso, então eu falei, calma, vamos botar o pé no chão, né? Mas, né, voltando ao exército ali, foi essas as experiências, né? Sem falar nas amizades, né? Porque é uma frase até que a gente fala, as amizades forjadas na dor jamais serão esquecidas, né? Hoje eu tenho amigos, se eu vou para Florianópolis e às vezes eu não encontro eles, né? Pô, tava aqui em Floripa e nem falou, né, cara? Pô, aí não dá, não sei o quê. Os caras depois vêm me falar um monte, assim, sabe? Então é legal, a gente vê que, e assim, ó, qualquer coisa que eu preciso, né? Os caras vêm, já me chamam ali. Tipo, esses tempos tava meio, tipo, viram que eu tava meio pra baixo, assim, o que aconteceu? O que tá? Tipo, então o cara lá longe, os caras sentem isso, né? E tem cara pelo Brasil inteiro, porque aí você faz amizade com um sargento de carreira, que é os caras que vão pro Brasil inteiro. Né? Oficial, tem tenente. Então você mantém o contato, assim, é bem legal. É uma experiência única. Que da hora. Me veio muita pergunta na cabeça. Nossa, cara. Tá, ó, deixa eu começar. Como é que foi essa vibe da pacificação, cara? Você já, tipo, você entrou em confronto direto? Ou só, tipo, foram a galera na frente e vocês vieram atrás fazendo reforço? Ou você foi cara, lá assim, ó, o que acontece? Da guerra, assim? Na verdade, o que acontece? A pacificação que eles falam, né? Ela realmente, ela não consegue ter uma, como que eu vou te explicar, uma funcionabilidade boa, assim, sabe? Não, tipo, não é tão fácil. Sim. Parece que, vamos juntar as tropas aqui, vamos ocupar a favela e o negócio vai acontecer. Cara, é uma estrutura, é uma logística muito grande. Aí entra a questão de milícia, a polícia do Rio de Janeiro tem aquele problema da segurança pública, né? O governo do Rio de Janeiro ser muito precário. Então o salário do policial lá é muito baixo. E aí aconteceu com a gente. O cara tava ali, aí começou, quando a gente tava saindo, tava entrando, digamos, a polícia tava começando a entrar de novo na favela para assumir o comando de novo. Sim. Porque na verdade, quando entra as Forças Armadas, a polícia só trabalhava em conjunto quando era ordenado, tipo, pelo general ou pelo governador, um negócio assim. Mas quem fez a frente, bem dizer, foi o exército. Quando o governador declara lá que ele precisa, né, do auxílio das Forças Armadas, aí é o exército que... Porque aí até tem como é que eu vou dizer, um poder maior para atuar, digamos, né? Só que é bem complicado, porque a comunidade muitas vezes apoia, defende, né? Porque querendo ou não eles também dependem, porque quando sai o exército eles ficam na mão do traficante, então eles não podem ceder tanto, então acaba que fica uma situação bem complicada, né? Às vezes a gente pegava coisa e vinha a população e daí tirava aquele transtorno, aquela loucura assim, é bem gás de pimenta e gritaria e é uma situação bem complicada, tanto que a gente passou por um treinamento de 4 meses antes de ir. Se você falar, 4 meses de treinamento é pouco para você atuar num confronto direto ali, né? Eu tive amigos que participaram do Haiti em 2012, no último contingente que teve lá, que foram também para essa missão de pacificação. Eles falaram, cara, nunca troquei tiro no Haiti como eu troquei aqui no Complexo da Maré. Né? Então, tipo, e o que aconteceu? A gente sabia que você chegava lá, os caras... Né, o bandido lá do outro lado, o olheiro, o fogueteiro, criança de 12, 13 anos ali, com rádio, com foguete, a tropa entrava, eles acendiam o foguete, né, já para avisar, então a gente sabia. Daí você ia lá, conseguia fazer um cerco, pegava o menor ali, né, que eles falam, levava, ficava 9 horas lá, e daí o menor ia para casa, 2 dias, 3 dias depois ele estava lá de novo, na mesma... Então acabava que virava... 9 horas lá... Esperando todo o processo, assinando todo mundo que estava na operação e tudo mais, né? Então a burocracia é muito grande, né? E daí liberava de novo,
E acabava que aquilo ali, né, a gente entrou num ciclo muito grande. Aí que a gente começou a ter estratégia diferente, né? Eu usava uma GoPro, por exemplo, e nessa GoPro eu escutava um rádio, a POP que a gente falava, né, que é o rádio do agente perturbador da ordem pública. E ali a gente escutava a comunicação do tráfico, né? Porque lá, na verdade, o setor que a gente estava, por que ele foi decidido pacificar? Porque o Comando Vermelho e o Terceiro Comando da Capital tinha um confronto direto por território, né? Então tinha no Morro do Timbal, era o pessoal do Comando Vermelho, e embaixo era o Terceiro Comando Puro. Aí você entrava na rua, o nome da rua era Faixa de Gaza. Nossa. Que era onde os caras trocavam, você olhava as paredes, tem foto ali, assim, que tipo, é tudo... A galera nem colocava vidro, digamos, né? Porque não adiantava, tipo, o confronto era direto. Aí quando o exército chegou, eles pararam de confrontar, porque daí ficava muito visível, né? Aí deu essa segurada. Depois, vira e mexe, só que tipo, quando a tropa tava lá, o que acontece? Eles só trocavam tiro para tentar fugir. Fazendo, você tá atrás ali, você vai abordar o cara, ele sai correndo, ele sai atirando para trás, para tentar se defender, né? Para não ser pego, porque se ele for pego com arma, aí ele morre pelo tráfico, né? Quem mata ele é o comando do tráfico dele, né? Porque se você perder uma arma na favela, tipo, pro tráfico é um crime, digamos, é inaceitável, né? Então essa é a questão. Daí eles atiravam para fugir, nessa hora rolava o confronto. E a gente sempre foi preparado, né? A gente vê a questão da diferença das tropas, assim, do treinamento. A gente já foi preparado, pô, a gente vai ter confronto, né? Foram preparados sempre pra matar, né? Se precisasse, a gente ia usar da nossa força, né? Então, o confronto acontecia, né? Às vezes acontecia na ponta, que é o primeiro homem lá, que é o homem ponta, né? Que ele vai ganhando terreno, e daí vem os dois junto com ele, e daí tem a retaguarda. E às vezes dava na frente, dava na retaguarda, e virava uma loucura, e daí aquela gritaria. É uma parada bem... Mas nunca aconteceu, tipo, sei lá, não sei como é que era a tua posição na tomada ali, mas tipo, chegou de você tá andando com os caras, o teu amigo do lado levou, o da frente levou e você ficou ali, cara, o que eu vou fazer? Na verdade, ou era na ponta, né, ou era na retaguarda que acontecia, porque geralmente no meio tem muitos homens, né, do pelotão, porque a patrulha ela entra, né, em linha na favela, quando você fazia o ponto seguro, que é o ponto onde a gente usava no campo 18, que era o nome lá, tipo duas quadras de futebol com alguns bares assim, que era fornecido até foi criado pelo complexo lá, né, para ter cultura, né, esporte e tal, só que acabou virando um ponto de droga, né, de usuário, muito forte, por isso que foi usado como um ponto do exército. Ali sempre tinha uma tropa, aí ficava um pelotão ali e o outro entrava para fazer o patrulhamento, né. Aí quando entrava, tipo, o pessoal já ia, e eu era o rádio operador. Eu tinha a primeira função de rádio operador, que era ouvir o que eles falavam, o que o tráfico estava falando, e repassar essa informação para o pelotão, e também, em caso de confronto, né, auxiliar ali, né? Passar para o tenente, ou aconteceu do tenente passa para o capitão, que vai ter que mandar os blindados para tirar a gente daqui, que não vai ter como, porque estava na frente da retaguarda, e aí veio os blindados, e tinha que dar. Era uma loucura, assim, sabe? É uns momentos bem... Mas foi tudo coisa que a gente foi se preparando. A gente teve treinamento em Curitiba já, com um capacete com sensor de movimento, assim, de disparo, né? Então a gente treinava entre nós mesmos ali, já pronto para isso, né? A gente recebeu parafal novo para missão, teve um apoio bem bacana, assim. Então, a gente, nessa parte, né, foi legal. Ali eu tinha visto, eu não sei quem foi, acho que foi um policial mesmo, que participou ali das pacificação ali, e diz que você falou do lance da brigada paraquedista, né? Sim. Diz que os caras desceram no meio da galera, assim, e já ia pichando onde tivesse pacificado e já fazia a marca ali. Isso aí aconteceu, porque assim, na verdade, o que acontece? A cultura do carioca, o carioca, ele é um povo meio folgado, vamos dizer assim, né? Por ser cultural mesmo, assim, e aí, não sei o que, os caras são tudo meio, folgadão e tal, até, às vezes a gente tinha algumas rincha com a polícia mesmo, né?
por ser policial carioca, cultura, os caras às vezes iam lá para pegar propina, milícia, né, estavam ali e a gente era o setor que eles não podiam estar. Já não era autorizado porque lá acontecia aquilo. E você chegava, ô parceiro, vocês não podem ficar aqui e tal, o tenente falou pra vocês sair. Não, tenente, relaxa aí, tenente, tá tudo tranquilo aqui e tal. Pô, não, tenente, a ordem é sair, né? Daí o tenente chegava lá, pô, rapaziada, tem que sair e tal. Não, tenente, tá susto, tá tranquilo, pô, relaxa, tenente, tá em casa, carioca aqui, somos tudo, né? O tenente era carioca também, mas ele sabia, né, da malícia dos caras. Sim. Aí tinha que passar a ordem pro capitão, o capitão chamar o general entrar em contato, pra daí os caras, né, senão podia rolar até um confronto entre nós, que não era o que a gente queria. Então tinha que ter essa... Caraca. Gerava até esses momentos de estresse, assim, os picos bem, tipo, você não sabia o que fazer, né? E agora, será que... Mas foi bem bacana, né? Tipo, depois que a gente veio embora, o cara, pô, o risco de acontecer alguma coisa era grande, né? Mas foi uma experiência única, né? Teve momentos ali que eu achei que eu nunca ia passar na minha vida, né? Porque na hora que você dá um tiro num stand de tiro, treinamento é uma coisa. Agora você escutar um fuzil cantando no meio de um beco e você ter que só se abrigar primeiro e tentar defender depois, fazer alguma coisa. Daí tem companheiro que também, tipo, dá aquela travada assim, entra meio que em pânico. Teve bastante momentos assim. Se chegar a ter que pintar no ouvido não, bravo. E com relação ao treinamento ali, óbvio que não é um treinamento fácil, né, para receber toda essa preparação, mas é como aparece nos filmes, assim, essa coisa de, às vezes, ser humilhado pelos superiores, de pensar em desistir pelo nível de dificuldade. Isso acontece bastante. Na verdade, não digo o treinamento, por exemplo, eu fiz o curso de cabo, né? O curso de cabo são 3 meses. Aí você tem uma carga de instrução bem maior do que o recruta normal, que é o período obrigatório ali, né? Você sai e participa de um grupamento. 60 alunos vão fazer parte desse curso por 3 meses. Aí você vai ter uma escala diferente de serviço, você vai ter uma escala de instrução. Daí entra igual, você vê o BOP ali, por exemplo. Não digo que é igual o BOP. O BOP, eu posso te dizer que eu tenho amigos que já fizeram cursos. O que passa no BOP ali, realmente o BOP é casca grossa, os caras passam por aquilo ali mesmo, né? É por isso que quando eles sobem na favela, acontece o que acontece, né? Não sobem para brincar. Mesma coisa é a Força Especial do Exército, né? Então, ali no curso de cabo, realmente eles te preparam para você se tornar um cabo, você ter liderança, né? Trabalhar bastante isso, eu tenho bastante isso trabalho como líder nas empresas e tal, porque eu trouxe um pouco disso, né, do meio militar pro lado empreendedor. Trabalho muito a parte física, né, porque o exército ele tem o TAF, que é o teste de aptidão física, então a cada 3 meses você tem um TAF que você tem os seus índices lá, né, irregular, regular, bom, muito bom e excelente. Quanto melhor tá o teu índice, melhor a tua nota. Então isso ajuda na classificação da nota para você ser promovido depois. Parte psicológica, trabalham muito também, né? Porque você viver estresse ali direto, você correndo o dia inteiro com mochila, peso, você comer rápido, você comer pouco, você, dormir pouco, é tudo coisa que vai te gerando uma carga de estresse muito grande, você tem que ter uma gestão. Tanto que no primeiro curso eu passei por uns momentos bem, bem difíceis assim, que eu fiz, né? E a minha classificação não foi muito boa. E depois que eu fiquei o próximo ano, todo ano tem esse curso, né? A minha nota foi 7,35, se eu não me engano, no primeiro curso. E aí o tenente chegou para mim, eu já conhecia um tenente bem, ele falou, tua nota foi essa, né? Agora, tua promoção, eu fiquei em 15º, saiu 13 vagas e eu acabei ficando pro próximo ano. Aí ele falou, tu tem 2 opções, ou tu faz o curso de novo, ou tu espera sair a nota desses caras do curso, mas se a nota deles for melhor que a tua, tu vai ficar, for melhor que a tua, tu vai ficar pra trás de novo. Né? Eu falei, então vou lá e vou fazer de novo, né? Vou me garantir. Aí fui lá, sofri por mais 3 meses de novo, passei por tudo aquilo, mas valeu a pena. Saí ali na classificação geral como 02, então garanti a vaga, 1 mês depois já fui promovido. E, depois dali, realmente a preparação é para um combate, né? É para você
trabalha princípios, os valores, né? Mas, pô, você ter um companheiro ali, você dar a vida, você dividir com ele, você dormir, às vezes tá molhado, você tem que se juntar com o cara ali para esquentar, né? Um de costa pro outro, pro cara tentar. Isso aí tem tudo no período básico já é trabalhado bastante isso, porque você dorme numa barraca em 26, 30 homens e chovendo, a barraca cantando água embaixo, tuas coisas tudo molhadas, tua farda tudo molhada. É uns perrengues bem complicados. Eu vou falando, eu vou até lembrando, assim, dos momentos, sabe? Que foi em 2012 que eu fui recruta, né? Que eu passei por uns, no começo, assim, por esse. E aquele lance que os caras dizem da arma, de você ter que dormir agarrado com a tua arma, é real? Dos caras pegar ela e trollar mesmo? É real. Acredito que é real. É que eu vejo os stand-up do Kedney, tá ligado? Não, mas é real. Na verdade, o armamento faz parte do corpo, né? Onde você for, você leva ele, você tem que cuidar dele, fazer a manutenção, porque uma hora, se você for, digamos, em combate real, uma guerra, você vai precisar dele, se ele não tiver em condições, você vai morrer, porque ele não está em condições de ser usado, né? Então você tem que fazer a manutenção, e aquilo ali, se não tiver bem lubrificado, com óleo, ele ferruja, já não funciona direito. Então o armamento que a gente usava era bem antigo, né? Apesar de ser um fuzil, ele era bem antigo, então existia a chance de ter falhas, né? Depois que... Mas é tudo... Assim, os filmes são baseados realmente no que acontece, né? Então, boa parte é verdade, pode acreditar. Também, uma vez eu vi que o treinamento brasileiro é admirado pelo pessoal de fora também, né? Tem gente que vem de fora para treinar com... O que acontece nessa parte é interessante até, porque geralmente na Amazônia, né, é um dos lugares no mundo, né? Ninguém tem um treinamento que o Guerra na Selva, que é o nome do guerreiro da selva, né, tem. Então, às vezes, tem na Guiana Francesa, se eu não me engano, é um pouco parecido, que o pessoal vai lá e treina lá, mas que também é bem... Porque na selva, na verdade, você entra ali, você acha que é uma coisa, né? Mas você entra, é um ambiente extremamente quente, tipo, você acha que não é, mas é abafado, às vezes tem lugar que é úmido, tem lugar que é muita pressão, tem lugar, tipo, não é muito... Né, para você passar dias ali dentro, né? Tem a onça, tem um monte de coisa que pode acontecer. É um ambiente tipo curitibanos, dá todas as épocas do ano num dia só. É uma loucura, Caraca. Então por isso que ele é bem visto no exterior, né? Tem muita gente que vem e preza. Tem até uma música, deixa eu ver se eu lembro, A Nossa Amazônia, eles não vão invadir, alguma coisa assim que fala, né? Que é a música do Guerra na Selva. Que é os guerreiros de selva, que são formados lá na Amazônia mesmo, né? Passam um período lá, até o tenente que serviu com a gente aqui, ele foi instrutor agora, é o SIGS, né? Centro de Instrução Guerra na Selva, é o nome. Ele é bem conceituado. Tipo, e até para você ter uma noção, por exemplo, eu quero ser Comandos FS, que é o Comandos das Forças Especiais do Exército, né? Se eu quiser ser, eu tenho que ter o Guerra na Selva e o paraquedista. Aí eu consigo me tornar um FE, né? O FE é a elite do exército, né? Você primeiro tem que passar por esse curso e por esse curso para... Acho que é no exército também que tem as forças anfíbias, né? Também tem os anfíbios. Os anfíbios já é mais puxado para a marinha daí, né? Tanto que se você comparar com a marinha americana, né? Lá é os SEALs, né? Lá eles trabalham muito a parte da água, né? Até tem um cara que eu... De uns tempos para cá agora que virou uma referência minha, que é o David Goggins, não sei se você já ouviu falar. Esse é considerado o cara mais casca-grossa do planeta. Do planeta. O cara é sinistro, assim. Até, é aquele esquema, tem gente que vai dizer, cara, esse bicho é maluco, né? Mais sinistro que o Putin? Né? Digo, ele trabalha bastante essa questão, uma questão que eu acho bem legal, que é da mente blindada, né? É você se blindar a tua mente contra as coisas, né? Contra a dor, contra momentos ali de extrema, Tanto que ele diz, ele passou 3 semanas infernais, né, no preparação dos SEALs, ele tem uma história de vida muito top, até o que eu vou recomendar depois vai ser essa trajetória dele, né, que é bem legal. Ele conta tudo o que ele passou, né, e pra estar onde que ele chegou, né. Muita gente vai dizer que é loucura, mas se você filtra, né, as coisas, você vê, cara, né, isso aqui faz sentido, faz sentido. E eu acho que é assim, né, a gente tem que ter as referências com relação ao teu objetivo, né? Cada um tem um objetivo, se esse cara se conecta com o que eu acho
que vai agregar na minha vida, pô, eu vou acompanhar esse cara aqui. Foi o que desde o começo eu fiz, né? Pô, eu quero servir e tal, mas qual que é o cara que tá lá que pode me ajudar? Meu primo, tá? Agora eu tô no triatlo, tá? Mas quem que é um dos caras do triatlo? Tem um cara bom lá em Florianópolis, tá? Eu vou lá. Daí agora fiz essa prova que eu fiz da Monza ali em Nova Trento, pô, vi os caras lá que estavam treinando bacana também, rapaziada que uns são amigos meus do exército também. Pô, vou trocar ideia com os caras, conversei com eles. Nossa. Tirei algumas dicas, então sempre tentar, né? Mas agora não tem como você pegar e voltar de novo para uma carreira militar ou ainda tem abertura? Teria, acho que não, tem, né? Porque eu acho que até 30 anos, se eu não me engano. Eu tenho 29, então até fevereiro do ano que vem eu consigo. Mas isso vale para qualquer pessoa? Sim, 30 anos é o... Na verdade, o concurso, né? Concurso, se eu não me engano, né? Não tenho certeza, não lembro porque... Tanto que eu pensava, né? Eu pensava em fazer concurso. Pensava em ser policial militar, bombeiro. Na verdade, eu sempre quis ser bombeiro, porque eu sempre preferia, aliás, ao invés de tirar uma vida, salvar uma vida, independente da... Mas aí, com o tempo, mudei os objetivos, né? E hoje estamos aí. Eu queria entrar pra SWAT. Meu inglês é péssimo. Não vai dar. E depois desse tempo que tu passou no exército, daí tu retornou aqui pra Curitibanos. Isso. Uhum. Daí depois de 6 anos, né, servindo, tive as missões ali, bastante período. Tive muitas amizades, até eu acho bacana que quando tem a formatura da baixa, que o pessoal fala, né? Que é onde você já não faz uma formatura mais de farda, porque a formatura semanalmente tem formaturas, assim, então você entra no pátio, é um negócio bem bonito de ver, assim, sabe? É uma cerimônia bem legal. Já você entra já de calça jeans e camiseta branca, que foi como você chegou no primeiro dia, sabe? Uhum. Então já tem aquela, né, aquela emoção, porque querendo ou não é uma despedida, né? Sim. Então eu lembro que, a gente sempre diz que homem não chora, mas a rapaziada chorava de soluçar, assim, porque realmente criou você cria uma amizade, uma irmandade muito forte, sabe? É um negócio que até hoje tenho grupos aqui que a gente conversa ali direto, e vou pra lá, fico na casa de um, fico na casa do outro, tipo, sempre tem, de todo dia os caras mandando assim, ei, irmão, bom dia, vamos lá, vamos pra cima, vamos lá e tal. Então tem essa energia realmente, ela fica por muito tempo, né? E depois que saí, eu tinha o meu pai, na verdade, antes de eu sair, eu conversei, né? Eu vi como que tava. Meu pai tem uma oficina de reparação automotiva, só que eu vi que não tava bem alinhado, assim, né? Eu vi que, tipo, ele trabalhava ele e meu tio, e tinha mais um cara, se eu não me engano, na época. Só que o negócio não tava indo bem legal, sabe? O pai nunca foi bom de administrar, né? Ele é um cara, ele trabalha demais, assim, sabe? Tanto que às vezes a gente faz contratação ali, a gente sempre tá tentando mudar a equipe, o cara vai trabalhando com pessoas ali, vai mudando. E às vezes os caras chegam ali, caramba, teu pai, né, o pique que ele tem, ele não para, é o dia inteiro aqui, né? O dia inteiro e tal. Só que, querendo ou não, uma hora ou outra essa energia vai acabar, né? Ele tá com 57 agora, só que aposentar ele é aquela esquerda. Se ele parar, ele vai ficar doente, então tem que deixar, né? Mas naquele período, há 4 anos faz que eu saí, eu acho. 2018. Fez 4 anos agora. Foi recente. Sim. E daí, quando eu saí, eu já tava decidido lá. Eu vou ir lá, vou investir, vou tal. Tanto que daí eu tinha 2 férias antes do exército, né? Antes de sair do exército, pra mim tirar. Porque daí uma você tem pelo ano e a outra tava vencida, porque era do ano passado, no caso, né? Daí eu tirei as 2 ali. Nesse período eu já comecei. E eu sempre fui de tipo, o que eu puder fazer sem precisar investir, né? Tipo, vou fazer, né? Eu gosto sempre de estar fazendo as coisas assim. Tem um ponto positivo e negativo. Às vezes hoje em dia eu já vejo com outros olhos, né? Naquela época eu tinha o tempo disponível, vou pintar a fachada aqui, vou fazer um desenho aqui, vou mudar, vou reestilizar aqui, vou ali e tal. Fui fazendo, fui melhorando, fui investindo e tal. Comprei equipamento e tal, fui mudando. E aí comecei a estudar sobre vendas, né? Questão de vendas e tal. Tem o Nando que passou aqui, que é um cara que a gente troca ideia direto, né? Que também tem uma pegada bem bacana. E aí foi evoluindo, né? E daí surgiu a oportunidade para abrir outra empresa, né? A Estética Automotiva também, que é da mesma área. Porque daí meio que eu assumi essa questão, a empresa do meu pai, né? Tipo, apesar dela estar, digamos,
Tava bem, não falindo, mas tava bem precária a situação, sabe? Eu tinha um valor para receber, eu investia esse dinheiro, tinha o meu carro, eu vendi meu carro, investi o dinheiro, tipo, então, né, foquei a minha energia naquilo, né? E o negócio deu certo, né? Hoje está bem mais estruturado. A gente vem com aquela dificuldade da mão de obra que é para todo mundo, né? Não adianta, todo mundo tem essa dificuldade da mão de obra qualificada. E são desafios que a gente passa direto aí, né? Então, aqui também a gente tenta formar equipe. Isso é uma coisa que a gente vê, pô, o empreendedorismo é isso, né? É tomar uma decisão difícil em momentos difíceis. Sempre você tá ali, né? E é uma coisa que até eu tenho um amigo meu de Florianópolis que ele fala bastante isso. Ele serviu comigo também, foi cabo. E ele fala, ele tipo tem uma comunicação muito bacana. Ele fala, o militar ele é assim, né? Quando a gente tava na favela lá, trocava tiro, pô, todo momento difícil, tenho que tomar uma decisão, né, rápida aqui, o que eu vou fazer e tal, né? Para onde eu vou, como que eu vou, o que eu vou fazer e tal. Então essa é a parte que traz pro lado do empreendedor, né? Pô, direto, tô tomando decisão difícil, né? O funcionário faltou, como é que eu vou fazer aqui agora, tal. Dá um tiro nele. Tô brincando. Mas é bem, tipo, é essa questão, né? Isso foi que eu consegui conciliar bastante. Questão, disciplina, é um negócio que no exército é muito colocado, né? Trazendo isso pro lado do empreendedor também, pô, todo dia você tá ali, todo dia você tá fazendo, né? Investindo na mesma coisa, colocando energia naquilo, né? Eu passei final do ano retrasado, final de ano inteiro, né? No dezembrão ali, verãozão, tava ali fazendo a cobertura desse outro espaço, né? Que eu tinha orçado, né? Eu tinha um valor para investir, mas no meu orçamento ele subiu muito, do que você começa a mexer com obra assim, né? Você acha que vai gastar tanto, já quando vê, e acabou que eu pensei, cara, isso aqui eu vou ter que fazer eu mesmo. E aí entrou que eu também tinha bastante amigos que foram ali, me ajudaram, lavaram o espaço comigo. Pô, era sabadão de noite, 9, 10 horas nós estava ali, né? Então, né, a gente vê, pô, amigo é para essas coisas, nesses momentos também, né? Não é só na hora boa. E ali eu vi que realmente eu tinha amigos de verdade, né? Então foi investindo. Hoje a gente tem a Quasar Estética Automotiva e a Autocruz Reparação Automotiva, né? Uma empresa agrega na outra, né? Se você precisa de um reparo, a Autocruz faz. Quer fazer uma limpeza, a Estética faz. Então sempre tá uma unindo a outra. Como esse treinamento lá do Exército já te preparou para a vida, assim, né? Para todos os aspectos, né? Eu digo que, como no começo era para mim ter ficado 1 ano, né? Eu fui com o intuito, cara, eu preciso ter 1 ano de disciplina para mim mudar esse meu hábito, para mim, pô, acordar cedo. Eu pensava, cara, eu preciso acordar cedo. Porque eu acordava de manhã e, meu Deus, né? Tô de arrasto aqui, né? E não que hoje eu acorde dando pulos, né? Não, eu acordo também um pouco de arrasto, mas eu sei o porquê que eu tenho que acordar cedo, né? Pô, eu quero fazer aquele meu dia valer da melhor maneira possível, né? E às vezes tem os meus dias ruins. Pô, às vezes eu não acordo cedo. Às vezes nem vejo despertador, tô tão cansado que nem vejo, né? Já fui um cara de trabalhar muito, às vezes ia dormir 1 hora, 6 horas já tava acordando. Aquela questão, né? O cara tem que às vezes pagar o preço, né? E hoje já consigo controlar mais, né? O triatlon foi algo que me ajudou bastante, mas também suga muita energia, porque querendo ou não você tem que investir tempo, porque são 3 modalidades, então, né, conciliar isso com o trabalho fica bem complicado, né? Mas a gente vai, conforme vai, eu digo até que a jornada se torna mais satisfatória, né? Porque você vai superando tal, e vai crescendo, vai evoluindo, vai vendo que vai mudando e tal. Nem o meu amigo me falou do triatlo lá, cara, começa a mudar, só começa, né? Aí eu pensei, daí eu fui lá, tem bike que você vai comprar, tem bike de 7 mil, como tem bike de 20, 30 mil. Cara, não consigo, não vou. Aí fui lá, tinha as speedzinhas, 1.200, 1.500, cara, é por aqui, né? Vamos ali, comprei, parceladinho, fui. Aí fui, guardei um dinheirinho e tal, fui ali, troquei a bike, agora já tô com uma bike melhor, uma contratempo, já dá pra fazer um Iron. Opa, agora é guardar dinheiro pra inscrição do Iron, que também já não é tão barato. Então, pô, vamos lá, devagarzinho e tal. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo. E eu vejo que isso foi inspirando muita gente, né? Tanto que até eu comecei a fazer vídeo assim, né, de bobeira no Instagram, foi indo. E às vezes, até hoje teve uma senhora que mandou ali que ela perguntou no grupo, né?
Porque a galera tá tentando entrar no grupo do WhatsApp, só que não tem vaga. E daí ela perguntou, mas se eu não conseguir entrar no grupo do WhatsApp, eu posso participar do treino? Eu falei, não, bem tranquilo, né? E daí eu fui olhar na mensagem dela, tinha um vídeo que eu tô correndo, eu tô falando sobre até, não lembro agora, mas é aquele bambu chinês, não sei se já ouviram falar, né? Que ele demora, tipo, você planta ele e ele não dá sinais que ele tá crescendo, né? Uhum. Depois de tantos meses ou anos, se eu não me engano, ele começa a florescer e do nada cresce tudo ele que cresce, tem pra crescer. Uhum. Então, tipo, ele cria bem a raiz dele primeiro para depois ele tem um nome, eu até esqueci agora, mas eu lembro que é o vídeo que ela não vou lembrar. Ai, cara. Tá quase. Eu tava com uma flauta desse bambu essa semana. Bom, mas enfim, como que tu se tornou triatleta, assim? Qual que foi o teu start? Em que momento da tua vida, assim, que tu começou a treinar e tal? Até vem da parte do exército, eu treinava hipertrofia, né? Lá eu corria, na verdade no exército eu já fui pentatleta, que são 5 modalidades, né? Você nada, você nada, você corre, aí você lança granada, né? Que é tipo, não que ela vai explodir, mas você tem um alvo lá, né? E você tem que jogar e acertar no alvo, que são círculos assim, né? 25 metros, 30 metros, 40 e a distância maior. Foi lá onde eu machuquei meu ombro, né? XP de granadeiro. E daí tem a pista de pentatlo militar, que ela é cheia de obstáculos, assim, né? Tipo, é uma pista bem... Você chega, às vezes os caras botam um colchão no final, até que é pra você chegar e já cair ali, porque você chega do teu máximo, né? Esses 4 e tiro, né? Tinha mais o tiro, que é também tiro no alvo ali, né? Quanto melhor, mais próximo. E eu sempre fui, na verdade, atleta no batalhão, né? Sempre servia. Participei da Silva Paz, que é uma prova que tem ali, que a gente atravessa correndo, passa pela Ponte Cílio Luz, daí faz um rapel, vem e atravessa nadando pelo mar ali, aí sai correndo com mochila, fuzil, né? Tudo. Atravessa numa espinha de peixe, que é um negócio que você tem que ir nadando todo mundo junto, assim, então já trabalha a coletividade, companheirismo, né? Uhum. Eu lembro que eu sempre disse que foi um dos piores momentos da minha vida, a pior experiência que eu já passei, porque a minha mão, ela travou assim, eu tentava soltar a mochila, e a mochila não saía, eu tive que pegar a outra mão e abrir aqui para soltar a mochila, porque travou a musculatura dos dedos, de tanta força que eu fiz, sabe? Já estava tão fadigado o músculo, né? Então foram momentos bem, né? Quando eu saí do exército, eu senti falta disso. Uhum. Aí eu comecei a academia, tal, hipertrofia, tava ali e tal. Mas, cara, eu pensava, fisiculturista não vou ser. Não é o meu objetivo. Né? Eu treinava porque eu gostava, eu queria aquela sensação, era legal, sempre fui, né? E aí eu comecei a sentir falta de alguma coisa, né? E aí teve um período do relacionamento, que eu tive um fim de relacionamento, aquilo ali ficou uma brecha também. E eu pensei, cara, eu preciso, né? Tipo, eu ocupava bastante tempo, aí eu acabei investindo mais tempo ainda, dando atenção para as empresas nesse período, né? Eu já dava uma atenção e acabei investindo mais tempo ainda. Ficava, às vezes, até 11 e pouco horas vendo vídeo, estudando. Mas daí eu vi, cara, não, mas eu tô deixando de lado, né, a parte física, que eu sempre gostei. Foi aí onde eu vi um amigo meu concluindo a prova de Ironman, né? E eu pensei, parabenizei ele, falei, cara... Parabéns pra mim. Eu lembro que eu via essas provas quando eu era pequeno, no Globo Esporte, de manhã eu via a galera entrando no mar e eu pensava, caralho, esses caras são malucos, né? E daí eu parabenizei ele, porque eu vi a chegada dele muito emocionante, assim, porque você vê que é um negócio muito difícil de fazer, né? Você pensa, cara, eu nunca vou fazer isso, nunca vou conseguir fazer isso. Uhum. Mas você já pensou em simular um Ironman aqui no Curitibano? É algo... Se for pra atravessar o mar, você pode atravessar o Rio Maromba. Tem. Você pode fazer rapel ali da ponte do Sakura Matsuri ali. Dá pra fazer ali em Ferroviário. O que mais? Bicicleta. Bicicleta é asfalto aí. E pra correr, tranquilo. É só subir o Sesec ali, ó. Tá. Corridinha na altura. Até no Brasil, por exemplo, o Ironman ele tem só em Florianópolis, né? O full, que é a maior distância, que são 3.800 natação, 180 pedalando e 42 correndo, né? Uhum.
E quando eu entrei, né, quando eu comecei, esse meu amigo falou, cara, só começa, e aos pouquinhos tu vai. Daí conversei com o André Ribeiro aqui, né, que tem a academia ali, tem a da aula de natação, e eu precisava de um lugar para nadar, né. Eu falei pra ele, cara, né, pô, ele não falou, não, vamos lá e tal. Pô, me apoiou ali, comecei a treinar ali. Aí comecei com a bikezinha ali, corrida na rua e tal. E aí foi indo. Daí fui lá, me arrisquei na primeira prova, né? GP Extreme em Florianópolis, né? 1000 de natação, 1000 de pedal, 1000 de pedal não, 100 km, 90 km de pedal e 10 km de corrida, né? Cara, foi doído, porque me deu cãibra, pensei em desistir várias vezes, pensei em pegar a bicicleta, jogar a bicicleta longe e falar, eu não quero mais isso aqui, né? Só que quando eu terminei, veio a sensação, cara, é isso que eu quero. E daí eu já tinha feito uma prova sprint, que é uma prova mais rápida, já tinha sentido. E assim, não é só sobre você estar ali, né? Mas é a energia da galera, né? Então, você tá ali, você vê aquele ambiente, a galera, todo mundo se preparando para aquilo, e você vai pensando, cara, né? Dá aquele frio na barriga, né? Hoje até, às vezes eu faço que nessa prova que eu fiz, eu não tive tanto frio na barriga, o cara vai acostumando, vai sentindo, porque não era uma prova tão, né? Eu achava que não ia ser tão difícil, mas eu sofri, cara, no meio das montanhas ali, dá um momento de chorar também. Mas é coisa que aí você vai trabalhando a tua mente, né? Eu digo que o que me fortalece muito a mente, para não tomar, às vezes, decisões de cabeça quente e explodir, porque quando eu saí do exército eu tinha mais essa questão. Pô, eu, às vezes, falava meio grosso com todo mundo, eu era um cara muito, não sei mais o quê, direto. Não sei o quê, muito... E não, opa, calma aí, não tô mais no exército. Eu tô aqui na empresa e tal, o negócio é diferente, vamos devagar. E eu fui trabalhando isso, né? E o esporte é uma das coisas que me ajuda muito a ter essa gestão da emoção. Pensar, analisar, ser mais resiliente, né? Uma parte do esporte que eu acho que do triatlon que traz muita resiliência, né? Pô, você tá ali, aí você tá nadando, aí você sai do mar, aí você tem que pegar a bicicleta e pedalar. Aí você pedalou, você vai largar a bicicleta, você vai correr depois. Tipo, você tem que ir superando, né? Tem que ir resistindo, vai evoluindo. Dentro da própria prova, tu já sai da zona de conforto várias vezes, né? Muda o estímulo várias vezes. Tem o ponto positivo de mudar o estímulo, que deu o corpo, né? Ele já sente, tipo, muda o estímulo o músculo que tá pegando na natação, não é o mesmo às vezes da bike. Então já fica um pouco mais fácil às vezes também, quando é bem treinado. E aí foi evoluindo. E essa questão da energia, realmente, o ambiente, eu sempre vi que faz a diferença. Porque, por exemplo, eu fui um cara de muita festa, assim, muito rolê, E chegou um momento que eu pensei, cara, mas não é um ambiente mais que eu consigo me encaixar, não faz mais parte para mim, né? A bebida alcoólica, por exemplo, eu parei esse ano. Tipo, do nada eu pensei, cara, né? Pô, eu não tô bebendo... Eu tô bebendo, eu bebia vinho, né? Nem era mais tanto porque eu tava treinando bastante triatlo, já faz 3 anos, vai fazer 4 que eu faço triatlo. Já tava treinando bastante, então já tava meio... Que tipo, se eu bebia num dia, já sentia, no outro dia eu já sentia que estava diminuindo o meu rendimento. E eu acabava sofrendo mais para tentar fazer o meu treino no rendimento que eu queria. Pensei, mas eu acho que eu vou abrir mão disso, então que vai me fazer bem, né? E aí foi indo, só que daí eu pensei, cara, eu dizia até aquela questão, né, que você fala, mas se eu quiser eu paro. Tá, então para aí, quero ver tu parar. E o cara vai ali, fica 1, 2, 3, 4 dias, 5, de repente, puta, bebi, né? Eu pensei, daí eu pensei, cara, mas né, será que comigo é assim, né? Eu pensei, vou parar. E daí fiquei um mês ali. Daí um dia tava com os amigos e tomei uma gelada. Eu pensei, tomei uma gelada aqui, né? Já perdi o foco, digamos, né? Daí eu pensei, não, mas agora vai ser de certeza, né? Fui ali um tempinho, de repente, bebi de novo. E daí esse ano eu pensei, cara, mas se eu não consigo dominar o meu corpo, né, o que eu vou dominar? O meu pensamento, esse negócio, né? Eu pensei, cara, agora eu parei. Né? Aí peguei um dia, joguei tudo que eu tinha lá em casa, tudo fora. E até hoje eu não bebi mais, né? Bebida alcoólica, assim. E digo que não sinto falta, sabe? Também não digo, nunca mais vou beber na vida. Cara, não julgo quem bebe também, porque... Cara, cada um faz as suas escolhas, né? Pra mim, naquele momento, não fez mais sentido.
E eu sinto que, pô, eu fui de beber muito já. Eu era um cara de balada, pô, vamos baixar o combo, vamos baixar outro combo, e vamos dar ali. E era aquela loucura assim. Saía do corpo. Tipo, e depois eu via no outro dia, né, sem grana, quebrado, Podre. de arrasto, né, ressaca. Então, daí eu pensei, cara, né? Então eu vejo que a gente vai evoluindo, os objetivos vão mudando, você dá prioridade para algumas coisas, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Como eu estava lá, daí saí, vim para cá, agora tenho muitos projetos, já tenho sociedade com um amigo em Florianópolis também, de negócio, porque a gente vai criando esse grupo de network, essas coisas, e o negócio vai tomando uma proporção que você não imagina, né? Uhum. Tu tinha falado que fez coaching, como que é? Eu tive uma experiência bem bacana com coaching, né? Uhum. Que eu, na verdade, na internet eu sempre tentei acompanhar, como eu falei, né, pessoas que, pô, essa pessoa me inspira, né, e tal. E um dia eu vi do José Roberto Marques, e daí ele vi lá e tal, comecei a acompanhar e tal. Eu pensei, cara, essa parada, gostei, vamos ver qual que é a ideia. Fui lá, investi uma grana, fui ali em Blumenau fazer. Aí fiquei 4 dias. E o engraçado é que eu cheguei lá, né, eu era novo, foi num período que eu tava bem, tipo, meio assim, né? Sim. Meio ali a questão do relacionamento, questão tinha mais algumas coisas que não, tipo, eu tava meio perdidão, do esporte, atividade física, não tava. E eu pensei, cara, vou lá fazer essa parada pra ver qual que é a ideia. Cheguei lá, eu era o mais novo, na época acho que eu tinha 25, né? Assim, tudo acima de 37, acho que era o outro mais novo. E daí eu aquele piazão meio novo lá, né? Todo mundo me olhando, que esse cara aí, que esse cara aqui? Esse moleque tá fazendo Os aqui? caras gerenciando 300 pessoas numa empresa, os caras... Tipo, eu lembro que tinha uma mulher lá, era, tipo, diretora geral, não sei o quê, 1000 colaboradores, porque ela era responsável, assim, sabe? E eu, caralho, mas eu tô entre os grandes, né? Isso que importa, né? E na hora que falaram a minha idade lá, a galera, todo mundo olhando assim, o que esse cara tá aí? Daí só o diretor da empresa, o CEO da parada toda, tal e tal. Eu falei, mas beleza, vamos lá, né? Tava ali e tal, e foi tendo uma experiência, sabe? Tipo, realmente me trouxe um ensinamento que eu até falo sempre pra galera, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Que eu acho que é algo, tipo, que não tem... Porque o que aconteceu comigo? No final desse coaching, do curso, todo mundo tinha que falar uma frase, né? Uma frase que tinha impactado. Uhum. E a galera foi falando, né? Foi comentando e a galera começou a se emocionar porque mexe muito com o teu emocional, assim. E a frase que me veio foi essa, né? E eu chorei bastante, falei, porque você vai lembrando de momentos que pessoas precisaram de você, mas você não estava bem para poder ajudar elas, né? Uhum. Então aquilo ali mexeu comigo e na hora que eu falei aquilo, bastante gente chorou e tal. E na época eu fiquei no Airbnb. Eu aluguei pelo Airbnb, fiquei na casa de um rapaz lá, e todo dia que eu fui na casa dele, eu não consegui conversar com ele, porque tipo, eu chegava 11 por aí, ele já estava dormindo, e ele saía às 6 horas da manhã. Aí quando no último dia, que eu saí bem emocionado do evento lá e tal, cheguei mais cedo um pouco, ele estava lá. Daí a gente começou a conversar e tal. Daí ele falou, não, eu até fui pro quarto e ele falou, cara, vamos trocar uma ideia aqui, cara, nem pude te conhecer e tal, o cara bem... Eu falei, não, pois é, cara, vamos trocar uma ideia e tal. Eu sentei, ele até falou, cara, você veio fazer o quê? O curso de elétrica aqui? Não entendi. Eu falei, não, na real é coaching, já ouvi falar e tal. Dele, não, nunca ouvi. Eu falei, cara, vou ser sincero pra você, eu também não sabia direito o que era, né? Eu vim meio de curiosão aqui, mas vou te dizer, é uma parada muito legal. Daí expliquei pra ele o que era, né? Um profissional que usa ferramentas para levar uma pessoa de um destino até o outro, para, né, ajudar ela a evoluir, né? Existe até digamos, uma guerra entre coach e psicólogo e tal, né? Mas isso é coisa que eu acho que não vale a pena, porque realmente o objetivo das pessoas é transformar a vida, poder ajudar de alguma maneira, né? E eu, em conversa com ele, expliquei e tal. E daí eu falei, às vezes tem alguma coisa que no passado você não resolveu que te incomoda. O coaching, o profissional, ele tem ferramentas que vão te ajudar a conseguir resolver isso e tal. E daí na hora que eu comentei isso com ele, ele falou, cara,
se eu te dizer que o motivo de eu estar morando aqui é porque eu tenho no passado algo que eu deixei, que eu não resolvi, e me incomoda e tal. E daí eu pensei, caralho, olha que loucura, né? Uhum. E daí eu peguei e falei, tá, mas e por que você não liga, né, pra essa pessoa? Não conversa com ela e tal? Ah, mas eu nunca mais falei. Vai ficar meio estranho. A gente até discutiu na frente dos funcionários, da empresa e tal. Ficou um negócio... E daí acabei que eu vim embora. Eu falei, tá, mas... né, se você ligar, vai te fazer bem ou não? Eu falei, cara, vai. Eu falei, ó, só o simples fato de você pensar em ligar já não ficou melhor. Dele, pô, realmente. Eu falei, cara, então imagina se você tirar esse peso de dentro de você da parada. Daí ele, não, eu vou ligar. Daí ligou pro cara, nossa, daí foi aquela... Eu pensei, caramba, realmente a parada funciona, né? E daí até falei pra ele, pra você ver, né? A frase que eu falei hoje, são pessoas precisando de pessoas. Eu nunca imaginava que eu ia chegar aqui e ia falar pra você isso e ia, tipo, tirar um peso da tua vida. Ele falou, cara, eu não conseguia nem mais pensar, digamos, na empresa que eu tinha ficado lá. Eu mudei de cidade, ele morava em São Paulo, imagina, veio parar em Blumenau. O negócio nada a ver com... Por causa que ele... E eu vi, cara, realmente o negócio funciona. Foi aí onde eu vi que eu podia usar o esporte para poder ajudar as pessoas a mudar, né, essa questão. Às vezes tem pessoas do grupo ali, né, que a gente vai falar daqui a pouco, com depressão, que estão curando através do esporte. Uhum. Então a gente vê o quanto é legal a gente usar essas ferramentas da corrida, da comunicação, que você pode, digamos, ajudar a salvar vidas, né, cara? Porque é o que importa, digamos, né? Uhum. Nossa, muito legal. Já aproveitando, né, o gancho, como que foi o surgimento ali da X-Runner, de todo o grupo ali? Cara, então, bem no começo surgiu, na verdade, esses dias até eu lembrei, né? Quando eu comecei a postar bastante coisa na internet, ali no Instagram, assim, usar mais ou menos para motivar, inspirar as pessoas, assim, a mudar os hábitos, mudar a rotina e tal, porque eu sempre vi que isso faz sentido, né? Porque a gente só consegue ter algum resultado se você fazer alguma coisa com constância, né? Se ser disciplinado, ter constância, vai conseguir ter um resultado. E eu postava bastante coisa e chegou um período até que eu criei um grupo para tentar motivar as pessoas. Eu criei esse grupo no WhatsApp, disponibilizei o link e tal. Entrou uma galera, uns 37 entraram na época. E daí eu combinei um dia, galera, vamos lá e tal. Quem quiser hoje vai e tal. Eu lembro que veio até, mas deu 4, 5 pessoas, eu acho. 2, 3 já eram bem amigos meus, então o negócio não... E daí você vê, né, como a gente tenta uma vez e o negócio tipo meio que não... né? Daí a gente às vezes desiste. E quando eu fiz aquilo, meio que deu uma desanimada e tal. E daí como tinha as outras coisas, acabei deixando de lado. Aí eu e meu primo Ricardo, Risati, a gente tinha um projeto, a gente sempre, desde que eu vim pra cá, do exército pra cá, a gente acompanhava o Braves, que é lá, não sei em qual cidade que é, mas acho que é ali no Paraná, que é uma corrida com obstáculo e tal, um negócio, a gente vê essa operação, a galera suja de barro e tal, tem essa pegada militar, que no exército você rasteja no barro e coisa errada, né, então e daí a gente quis fazer, só que veio a pandemia, e daí ficou 2 anos ali, aquele negócio esfriando ali, né. Quando começaram a liberar, né, quando liberaram realmente para... A gente até pensou em fazer, mas ele não estava liberado para fazer evento, né, não podia. E daí, quando liberaram, eu falei para ele, cara, vamos marcar, né? Vamos botar uma data, senão não vai sair. E daí a gente escolheu, vamos botar início de janeiro ali o negócio, né? Só que daí a gente já estava em dezembro, né? Daí faltava 40 dias. Daí no dia que a gente bateu o martelo, vamos fazer então. Aí a gente, vamos ver se tem alguém para patrocinar e tal. A gente veio na Mr. Shape até a Estela ali, primeiro que a gente conversou com ela, que apoiou. E daí a gente falou, a gente tem esse projeto e tal, fazer uma prova assim, 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 assado. Daí ela, tá, mas quando que é? Né? Já ficou meio empolgado, quando que é e tal? Não, é dia tal. Mas 40 dias? Como assim 40 dias? Como é que vocês vão levantar essa prova em 40 dias? Vocês estão malucos? Não vai dar, não sei o quê. Daí, eu lembro que eu falei pra ela, né? Porque quando eu fui abrir a quadra aqui, muita gente falou pra mim, cara, mas como é que você sabe se vai dar certo? Tá ligado? Eu falei, cara, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Né? Não sei como, mas eu vou fazer dar certo. Né? E foi o que a gente falou pra ela, a gente não sabe como ainda, mas a gente vai fazer dar certo. Resumindo, a gente foi lá, fez a prova, né, com muito apoio
né, da cidade aqui, as empresas, a galera... Como a gente tem já lojas no comércio, a gente tem uma comunicação legal com o pessoal, a gente explicou o projeto, falou que queria fazer um negócio bacana, um negócio diferente. E foi lá e fez, né? Deu 87 inscritos. Olha, bastante. Já gerou, digamos, uma experiência diferente, porque aí você entrava na lama, né? Subia o morro correndo lá, entrava no meio do mato, vai. E aí a gente pensou, cara, né? O negócio é legal, né? Só que na divulgação a gente percebeu um ponto que a gente viu, cara, a gente tem que mudar isso aqui. Aí você, por exemplo, eu vou te chamar pra uma coisa, pô, vamos lá correr lá, o que você vai falar pra mim? Não. É porque eu não corro, meu Deus do céu. Acabou de falar. A gente ia convidar a pessoa, mas eu não corro. Vou chegar lá, eu não corro, eu não treino. Aí a gente fez a prova com quem quis, a gente meio que, teve uns que a gente meio que, pô, vamos lá, né, deu aquela incentivada, né, vai ser de boa e tal, né. A galera achou puxado, mas depois que terminou, teve aquela sensação, caramba, eu concluí. Foi difícil, mas eu concluí. E daí gerou aquela emoção. Teve família participando, porque daí a gente criou a equipe, cada um tinha sua equipe, a equipe mais animada ganhava um prêmio e tal. E daí gerou, teve a família, tem vídeo da família chegando no final, abraçada, assim, uma família realmente, mãe, filha, irmã, neta, tudo meio junto, fazendo a prova, uma ajudando a outra, a subir os obstáculos e tal. Gerou aquela união, e foi aí onde a gente pensou, cara, né, aqui é o caminho legal, a gente vai gerar uma experiência bacana. Mas a gente tem que preparar essa galera para um próximo evento. Vamos criar um grupo de corrida. E daí, usando o mesmo perfil que a gente tinha da prova, a gente começou, galera, então a partir de hoje a gente vai criar um grupo de corrida, né? Aí a gente foi mudando, foi aperfeiçoando, né? Tal dia vai ser, foi mudando, foi ajustando, pegou o profissional da educação física que acompanha hoje, que é o Fábio, no domingo o Ricardo vai, começou a participar de eventos, né? A gente foi no evento agora, se não me engano, o pessoal deu 7 pódio, né? Então, a gente vê, a galera tá, aí tem vários, 5 km, 10 km, 21 km, tem gente que está indo no 21 já, tem gente que corre no 10, tem gente que corre no 5, né? Tem o Júlio Figueiredo, ele é um bombeiro, subtenente ali, fazia 20 anos que ele não participava de uma prova, né? Eu lembro que ele mostrou para mim esses dias ali, a gente se identifica porque ele é militar, eu também fui, né? Então, acaba que tem essa conexão, né? Um ponto em comum. E esse tempo ele mandou, Felipe, olha meus treinos aqui como que era, né? 1970 e pouco lá. Os treinos dele tudo à mão. Não tinha celular, não tinha relógio. Ele falou, cara, a gente pegava o carro, o Fuscão, marcava a quilometragem aqui, né? O percurso, corria, chegava, tinha que anotar aqui o tempo e tal. Então você vê, cara, e hoje a gente dá tanta desculpa, né? Antigamente os caras tinham que fazer isso ali para conseguir melhorar, né? Ele foi maratonista, acabou que com o tempo foi perdendo isso. E o grupo resgatou isso dele. Então você vê a emoção dele terminando a prova, ele e a esposa dele, ele concluindo uma prova de 5 km, ele falou até, eu lembro que um mês atrás, ele falou, eu quero muito voltar, quero ver se eu faço uma prova de 5 km. Eu falei, é questão de tempo, a próxima aí agora, hoje a gente lançou as provas no grupo ali, ele já foi lá e botou o nome dele de novo na próxima. Então você vê que tá resgatando o negócio, ele já vê, ele tava com 104 quilos, tá com 92. Então já perdeu. É pra mim. Querendo ou não, traz muitos benefícios, né? A gente vê pessoas com depressão. Tem pessoas que falaram ali já, cara, já pensei em me matar. Até. O grupo, essa união, essa alegria, essa energia da galera conseguiu resgatar a minha vontade de viver. Né? Tem matéria até no jornal a semana falando sobre isso. E a gente vê que, o negócio só cresce. E esse é o objetivo, realmente fazer isso. Agora a gente tem planejamento de fazer provas agora, realmente para fazer que cada vez cresça mais, né? Porque era um negócio que estava meio perdido aqui na cidade, né? De corrida de rua, esse negócio você não via, né? Às vezes você via um outro correndo, assim. Hoje em dia você vai domingo ali, você vê um monte de gente correndo. Né? Tem treino ali, às vezes que já deu 60, 70 pessoas no treino no final de semana. Então é bem legal, né? E agora tá saindo o Jardim Botânico ali, acho que vai ser bom para correr. É, também, exato, né? A gente até utiliza, já tá liberado ali, a gente tem o apoio da Secretaria de Esporte do município já, disponibiliza um ônibus gratuito já. Então a gente tem o cadastro lá, a pessoa coloca o nome no cadastro da Secretaria de Esportes, ela vai lá, coloca o nome dela, o endereço, o CPF,
e ali ela já tem como utilizar esse ônibus gratuito. A gente teve a prova em Lages, foi seguido o ônibus, então, tipo, é bem bacana, a gente se organiza já, agora a gente até hoje teve uma reunião pra gente reestruturar algumas coisas já, porque a ideia, a gente viu que tomou uma proporção que a gente não imaginava, né? Então, até tem uma coisa que a gente fala, né? Primeiro a gente coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Sim. Porque a gente começou querendo fazer a prova porque, poxa, era um negócio legal, mas foi sofrido, a gente ficou até meia-noite, quase 1 hora, terminando de arrumar todas as coisas para 5 e pouco já estar lá de novo para fazer acontecer. Daí a gente fez uma outra prova agora também esses dias na Expo Centro, já foi convidado o pessoal da região, já foi maior um pouquinho, deu 130 inscritos, então, né, a próxima, se Deus quiser, a gente vai fazer e vai crescendo, vai. A ideia é colocar curitibanos, né, como uma prova anual, né, no calendário do município, assim, para ficar bem legal. Que massa. Muito show. Então, vamos correr, galera. Então vamos para a finaleira agora? Então agora a gente gostaria de entrar um pouquinho na tua vida pessoal. Poderia nos contar um pouco sobre os teus hobbies, teus sonhos? Então, eu digo que nessa parte é meio louco, porque eu entrei, né, no triatlon, né, e como eu falei pro meu amigo, o meu sonho é realizar uma prova dessa, né? E há 3 anos eu tô nessa, não digo constantemente, porque às vezes você tá treinando, já fiz uma distância de meio Iron, tipo, então já é metade do caminho, mas agora não tô com o mesmo rendimento, então agora, a partir de agora eu vou focar, porque em maio eu vou fazer, né? Meu objetivo é fazer ano que vem. Então, algo que para mim 4 anos atrás era um sonho muito distante, hoje eu já digo, cara, ano que vem eu tô fazendo essa parada, né? E tudo aconteceu porque alguém simplesmente falou para mim, comece, né? Atitude. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter é isso, né? É ação, é atitude, andar com as pessoas certas, porque se fosse alguém que não, mas eu vou falar pra ele, pô, cara, top, parabéns e tal, quero fazer antes de ir. Bacana, legal. Se ele não fala pra mim, comece, né, atitude, vamos lá. Eu não teria começado, não estaria fazendo o que eu faço hoje. Então, aí teve essa prova que eu fiz esse final de semana, que é a Mons Ultra Trail, né, que é uma trail run, que é uma corrida de trilha, que eles fazem em Nova Trento, que ali tem bastante montanha ali, né. Tanto que essa tá para ser considerada uma das provas mais, tipo, difíceis, assim, né? Duras do Brasil. Por causa da altimetria, né? Você vai, por exemplo, 25 km tem 1.000 metros de altimetria. Aí tem vários percursos que são 12, 25, 55, 85 e 104. Cada um desses percursos, a altimetria aumenta, né? No 104 ela chega a 6.000 metros de altimetria, né? Que você sobe o morro, desce, aí sobe outro morro, desce, e somando essas altimetrias ela dá esses 6.000. E eu fui porque um amigo lá da assessoria comentou com o outro, convidou. Os caras, pô, o Molina lá vai fazer tal parada, né? O que vocês acham? Tal? Eu fui olhar pra, pô, mas parada meio louca, né, cara? Tirar e tal. Não, vamos lá. Tá, vamos lá. Beleza. Daí você tem que treinar. Aí, pô, vamos treinar, porque querendo ou não é um estímulo diferente. Você correr no plano e correr na montanha, na terra, é totalmente diferente. E daí, tanto que quando eu falei pro treinador, eu falei, pô, Balta, mas eu acho que dá pra ir no 55, né? Porque pra mim fazer o Ironman, o último obstáculo é a maratona. Agora, acho que faz um mês, eu fiz a maratona de Florianópolis, 42 km, né, correndo. Fiz um tempo bem bom pra minha estreia. E algo que eu também achava muito distante, né? Porque você começa a treinar, eu fiz a meia maratona, a distância mais longa que eu tinha feito era 33 km até hoje, né? Que foi pelo exército, porque o tenente era meio louco. A gente saía correr e, vamos correr, e, tipo, não parava, né? Ia pra lá, voltava, tal, quando ia ver, deu 33, né? Mas, tipo, sem planejar o negócio. E até que chegou no... Agora eu fiz essa maratona e eu falei pro Balta, que é o treinador que me acompanha hoje ali. Falei, mas não dá pra encarar um 55. Ele falou, cara, vai com calma, porque lá não é corrida na trilha, né? Cara, você vai entrar no meio da trilha, mas você vai ter que se agarrar nas árvores pra subir, pra
porque o negócio é diferente. E daí eu já, não, então eu vou no 25, né? E daí, bom, beleza, chegamos lá, aí você vê, né? Por exemplo, na sexta-feira, de noite, larga o pessoal dos 104 quilômetros. O pessoal larga às 6 horas da tarde para terminar a prova só no sábado, né? Tipo, então eles viram a noite inteira correndo. É claro, você não corre subindo, porque não tem como você... Tipo, eu tenho os vídeos no Instagram, se você olhar ali, você, cara, não tem como você correr aqui, né? Tem que se agarrar, tem que... É por isso que eles falam, né? O ultramaratonista também caminha. Porque você fazer mais 3 dígitos uma ultramaratona de 104 quilômetros, né? E até 55, até o 25, para subir, você tem que caminhar, né? Mas você vê o quanto a superação é grande. Porque eu lembro que eu comecei, assim, algo que a gente sempre falou no exército era... Você começa a fazer algo difícil e no primeiro momento, o que você pensa? O que eu tô fazendo aqui, cara? Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu tô... Por que me trouxe até aqui de novo, né? Eu tenho um amigo que ele fez o 85, que também larga de noite, e ele falou, cara, comecei assim, de repente eu olhei para as estrelas, assim, aquele céu, bastante estrelas, eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então você vê que todo mundo pensa isso, né? E aí entra, por vários momentos você vai pensar assim, você vai pensar, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou parar? Eu vou desistir? Eu vou me entregar agora? E nesses momentos é onde você vai criando mais resiliência, né? E aí eu sou um cara que eu sempre quis ir superando, né? Superando. O simples fato de eu ter feito 25 já me deu, caramba, né? Eu sofri, digo, não tenho vergonha de dizer, porque o cara que não sofre ali, né? Não tem como não sofrer, porque... Não, mano. Porque, tipo, você, altimetria, você descer correndo, porque você desce, daí as trilhas correndo, né? E querendo ou não, por ser muito inclinado, o teu corpo, ele fica proporcional para frente, então você tem que tentar segurar e aí você vê, como tudo faz treino, eu tentei treinar aqui, o máximo de altimetria que deu 350 metros, né? Querendo ou não, parece que tem bastante morro, mas é que a gente começa a ter a noção quando você vai num lugar que tem realmente morro, né? Eu treinei em Florianópolis um dia com eles, com o pessoal da assessoria que eu faço, subi de 600 metros ali. E fiquei 2 dias sem andar direito, porque o estímulo no meu tornozelo foi bem diferente do que o que eu estava acostumado, né? Eu tinha corrido a maratona 3 semanas antes, mas fui lá e fui correr 5 km com 600 metros de altimetria, fiquei 2 dias sem andar. Na maratona eu não fiquei assim, só porque mudou o estímulo. E daí depois que eu fiz essa prova de 25, eu terminei, tinha um amigo meu chegando, né? Pra você ver, eu larguei às 10 da manhã, terminei a 1h50, e amigo meu que largou na sexta-feira às 6 horas estava chegando um pouco depois de mim, né? 13, 14 horas de prova. Nossa. Então, tipo... Mas é sem parar, não para por nem um minuto? Na verdade, é aí que tá, eu também, pra mim foi algo novo, né? Então, daí eu em conversa com ele falou, cara, teve uma hora que eu senti que minha pressão tava baixando, eu tava subindo, né? Começou a baixar minha pressão, porque tem toda uma alimentação durante a prova, né? A gente acha que... né, tem gel, repositor, tem os pontos de hidratação a cada 15 km, para quem vai fazer o 104 tem um ponto de hidratação, aí lá tem repositor, tem fruta, tem sal, tem um monte de coisa para você conseguir, né, dosar o teu corpo e manter, aí você se abastece de água e vai, né, aí tem as fitas que marcam o percurso, então foi uma experiência totalmente diferente, algo que se alguém não tivesse me convidado, eu não teria vivido aquilo ali, e hoje eu não teria um outro objetivo, que para mim é fazer uma ultramaratona, né? Eu nem terminei, daí eu pensei, calma, vamos lá, vamos focar no Iron primeiro, vamos de leve, porque a gente às vezes quer fazer muita coisa, né? Eu falei, não, vamos fazer o Iron e depois eu vou focar nessa parada, porque... E foi algo que um amigo meu falou, tipo, eu tive 2 amigos que fizeram ali, e depois eu cheguei para ele, encontrei ele lá, ele tava comendo um pastel lá e tal, né? E repondo a energia, porque eu depois até olhei lá pelo relógio, a quilometragem e a altura, ele gastou 8.000 calorias fazendo aquilo, né, no percurso ali. Nossa. Então você tem que repor muito, porque você fica muito debilitado, muito fraco. Por exemplo, depois de uma prova dessa, 2 semanas assim de treinos levíssimos, só para manter o teu corpo ativo, para você recuperar tudo que você perdeu, né? E eu conversei com ele, daí eu falei, e aí, Ultra, tal? Ele, e aí, como é que tá? Fazia tempo que eu não via ele.
E ele era do quartel, ainda ele é de carreira, né? E daí a gente trocou uma ideia rapidinho. E daí ele falou, pô, e aí, como é que foi e tal? Eu falei, não, mas eu fiz só 25, né, e tal. Ele falou, cara, nunca vai ser só 25, né? Tipo, pra mim, é só 25, mas às vezes pra quem não corre, tipo, vocês, assim, porra, já é 25, né? Mas daí eu olho ele, pô, 104, você fez 104, né? Então a gente sempre tá se comparando, né? A vida é uma comparação. Eu olho pra mim e falo assim, 1 quilô? Nem a pau. A nossa vida é uma comparação, né? Então acaba que isso. E daí ele falou pra mim, sabe o que é mais louco? Ele falou, isso aqui gera uma experiência que o triatlon não te gera. Sabe por quê? No triatlon você vai correr, por exemplo, existe o pace que a gente fala, né? O teu RP, teu ritmo por quilômetro ali, né? Que você tem, o recorde pessoal às vezes. Eu faço o meu pace, a cada 1 quilômetro eu faço a 5 minutos, né? Essa é a minha base, por exemplo, né? Eu às vezes faço menos, né? Faço menos, na verdade, mas para ter uma noção. Aí, você vai fazer uma maratona, o meu pace na maratona, por exemplo, foi 4,36 por quilômetro. Então eu corri 42 quilômetros com a média de 4 minutos e 36 segundos por quilômetro. Ele falou, cara, aqui não tem isso. Sabe por quê? Eu tava subindo o Morro Barão, que é um morro que fala um dos mais altos lá. Eu olhei no meu relógio, o meu pace, meu último pace por quilômetro deu 29 minutos. Então eu demorei 30 minutos para fazer 1 quilômetro. Né? Coisa que no plano eu faço em 5 minutos, até menos. Então aqui você não manda nada, cara. Quem manda é a montanha e você manda no teu corpo e na tua mente. E você tenta dosar para chegar até o final. Você tem que ter esse controle, porque se você forçar demais, você pode não conseguir terminar. Você pode, então, tipo, ele falou, isso é uma coisa que... E eu falei, cara, realmente é algo que você não tem o controle. Ali quem manda é a montanha e você tenta domar o teu corpo e a tua mente, principalmente a mente, né? Tem amigo meu que eu tenho um vídeo até dele chegando ele fez 55, né? Ele tava no 52, eu vi ele... Aí eu vi que era ele que desceu o morro, assim, e eu tava com o carro parado atrás, eu vi de costas, assim, eu falei, não, é ele. Aí eu falei pra minha namorada, até vamos ali que eu vou dar uma força pra ele, né? Aí eu falei, bora Sanders, tá chegando, irmão. Dei uns gritos assim do carro, né? E filmando ele. Ele só olhou pra mim assim, valeu, moleque, tamo junto. Daí eu pensei, caramba, velho. O bicho tá em trânsito, tá ligado? É só a cabeça, é só o psicológico, né? É só a tua mente que tá mandando, teus pensamentos. E a maratona tem muito disso, porque você tá correndo. O meu objetivo na maratona era fazer abaixo de 3,20 e não caminhar, né? Tipo, independente da cãibra, da dor, minha ideia era não caminhar, né? E você chega no km 33, o teu corpo ele já está se entregando, já começa a sentir, né? E aí você vê um monte de gente caminhando, aí você vê gente sentada no meio fio já, você vê tipo as pessoas se entregando. Aí você pensa, caramba, mas ele parou, pô, eu já vou também, né? Acho que já vou, dá pra dar uma caminhada, tá? Começa a dar um desconforto aqui, um desconforto ali e tal. Aí você, não, mas eu vou me superar, né? E aí você vai indo, pô, daí você termina, né? Aí você, caramba, né? Eu venci a mim mesmo, né? Eu fiz algo que eu achava que eu não ia conseguir. Tipo, isso que é o que eu vejo a jornada, né? A jornada é muito, por exemplo, eu quero fazer o Ironman, mas quanta experiência já me proporcionou o fato de eu pensar em fazer o Ironman, né? Só eu querer aquele objetivo longo, eu tive tanta experiência legal no percurso. Mas ali, por exemplo, que nem quem faz o Ironman, tipo, tem tanto, vamos dizer assim, quilometragem, né, entre todo o percurso. Mas tem um ponto que você, por exemplo, nem sei lá, se você vai virar à noite, tem algum ponto que você para e dá, tipo, dorme 1 hora, 2 e segue, ou você... Pode seguir direto, esse aí é na quiser. ultramaratona, no caso, né? O Ironman, ele começa pela manhã e o pessoal tem até... Ele começa às 6 horas da manhã, entrando no mar, e tem até, se eu não me engano, até às 11 horas para terminar. Então sai de manhã, o tempo limite, mas a maioria do pessoal faz em 13, 14 horas. Os elite mesmo fazem em 9 horas, 8 horas, os caras já estão terminando, né? Até menos, assim, eu não sei bem qual que é o recorde, mas os caras são surreal. Ali, tipo, tem. Como é que é? O intermediário, o pro e o o Ironman, na verdade, ele é uma prova mundial, né? Ele é uma franquia, digamos, mundial, né? Ele tem em vários países
E no Brasil ele tem em Florianópolis o full, que é o percurso mais longo, e daí depois disso tem em vários estados brasileiros ele tem o meio Iron, que é o 70.3, que na verdade é 70.3 milhas, né? Que daí as milhas transformadas para quilômetro dá o percurso do meio Iron. E já a Ultra foi o que o amigo falou, ele falou, cara, eu senti que eu estava subindo, fiquei meio mal, baixou minha pressão, eu peguei e deitei no meio do mato e dei minhas pernas porque de tanto tempo o sangue desceu tudo. Então a cabeça começou a ficar sem oxigenação. Ele teve que parar, deitar para voltar, assim, senão ele podia desmaiar, podia acontecer alguma coisa. Sim. E é coisa que acontece, né? Teve mulher que caiu, chegou com o nariz sangrando, assim. Então você vê umas coisas bem Bizarro. Bem bizarro, assim, é um negócio bem... Mas você vê que as pessoas chegam... A sensação de chegada, assim, ó, é algo... Foi o que eu vi muito... Os caras chegando gritando, assim, porque o cara tá puxando a energia, Deus sabe de onde, cara. É um negócio que não dá pra entender, sabe? Porque... Puxando energia por osmose, quase. Mas e assim, é o que só o esporte te proporciona, né? Até tem uns estudos, assim, às vezes eu busco alguma coisa, tem um estudo que eu tô procurando, que foi o que o treinador comentou comigo, né? Que foi feito com macacos, assim, que fala sobre isso, né? Sobre a dopamina, sobre os hormônios, né? Que foi identificado que os macacos, ao invés de, tipo, deles ir buscar isso de outras maneiras, né? Busca na droga. Que é uma forma de você atingir essa sensação, é mais fácil, né? Às vezes as pessoas que não têm tanta comunicação, né, algo assim, é mais fácil que achar na droga do que no esporte. Porque o esporte ele vai te trazer bastante dor, dificuldade e tal. Então é mais fácil, aqui o caminho é mais prático, vou por aqui. Não, mas por aqui vai trazer outros benefícios, né? Então o que acontece comigo? Eu consigo trazer muita coisa do esporte pro meu trabalho, né? Resiliência mesmo, com todos os problemas que a gente passa, assim, eu vejo, cara, não, mas faz parte, vamos lá, né? Levanta a cabeça e mais ou menos é assim que eu vou levando. Muito legal. Tu teria uma dica de entretenimento para deixar aí pro pessoal? Pode ser série, um livro? Tem filme? até a que eu comentei do David Goggins ali, é A Jornada do Herói. Tem no YouTube. É uma história da vida dele, né? Que conta um pouco como que foi. Ele era um cara que pesava 140 quilos, teve que perder 40 quilos para conseguir ingressar nas Forças Armadas. E depois que ele ingressou, ele viu o potencial que ele tinha. E foi tipo, simplesmente um dia, ele estava sentado, um dia ele se olhou no espelho e viu que aquilo não estava legal. E aí ele sentou no sofá e foi assistir televisão e viu um documentário do Silvio. E ele falou, cara, eu vou ser um cara como esse, né? Então, a todo momento a gente está se comparando. A única coisa que eu acho que é importante é a gente se comparar com quem está lá em cima, né? Que é o fundamental, você ter pessoas, inspirações, né? Seguir o líder. Que isso vai te proporcionar coisas únicas. Legal. Tu gostaria de compartilhar com a gente alguma história marcante, fora essas, né, que tu já, que tu já contou? Deixa eu pensar bem rapidinho aqui. Tem alguma história bizarra do quartel? Cara, deixa eu lembrar alguma que traga um ensinamento bacana aqui que eu tirei. Na verdade tem muitas assim, sabe? Porque eu acho que mais é a questão do trabalho em equipe, né? A gente teve missão assim que a gente participava na fronteira assim do estado aqui mesmo, né? E tem uma coisa que eu aprendi, né? Que é eu durmo em qualquer lugar, né? Se for para dormir aqui assim agora eu apago assim, porque eu acostumei, né? Teve momentos que a gente passa por situações que, cara, a única maneira que você tem de descansar é agora aqui. Não, então beleza, eu vou descansar. E ali o cara aproveita, né, o momento que tem. E isso é o que me faz, tipo, conseguir às vezes ter conforto no desconforto. Né? Que eu acho que é uma das coisas que a maioria das pessoas, na hora que tá com problema, com desconforto, ela desiste, né? Ela se entrega. Né? É mais fácil. Né? É muito mais fácil. Por vários momentos do dia,
a gente pensa, poxa, eu tenho que ter uma conversa com aquele cara lá, mas, pô, não é uma conversa legal. Não, então nem vou tocar no assunto, vamos deixar. E a gente vai deixando, até que um momento o negócio toma uma proporção que se você tivesse tomado aquela atitude, não teria acontecido. Né? Então, a questão da gente deixar as coisas, né? Eu vejo que é a comunicação o principal. A gente não se comunicar, acaba que... E é o que eu já conversei numa missão uma vez, teve um cara que pensou em se matar. Sim, realmente, ele estava armado e tal, e tipo, chegou o momento que ele... E a gente vê, né, por exemplo, no quartel, sempre tem muita gente que não é voluntária para estar lá. E acaba que essa pessoa tem os problemas pessoais dela, né? Às vezes tem problema na família, tem problema com o relacionamento, tem, né, enfim. E o quartel, às vezes, ao invés de se tornar, por exemplo, uma fuga disso, acaba se tornando mais um problema para ela. Então, teve muitos momentos, assim, quando eu fui, por um tempo que eu fui cabo, né, eu era responsável, às vezes, por uma guarnição, 33 soldados, por exemplo. Você está de serviço, cabo, que é como o cabo da guarda, que eles falam, né, é responsável por 33 soldados que são os sentinelas do serviço. Daí no batalhão eles são 33 porque era 11 postos, então a cada 2 horas revezava, né? Tem essa troca. E uma coisa que eu vi muito era que lá muitos jovens, assim, recrutas ali, 18 anos que ingressam, eles começam com essa questão, depressão, né? Depressão, tô com depressão, vou me matar aqui e tal. E lá eu dizia, cara, né? Para de frescura, porra. Né? Para de frescura, isso aí não existe, não sei o quê. Sempre levando até que chegou um momento que eu vi que o negócio não era bem assim. Que tinha que ser levado mais a sério, né? E isso eu só percebi quando chegou momentos extremos, assim, de alguém chegar a mim, eu tô pensando... Então, o que salvou o cara, às vezes, foi a comunicação, por ele ser um cara mais acessível. Porque, tipo, eu sempre, por exemplo, eu passei bastante perrengue, né? Tipo, eu sofri como todos passam no período ali. Mas eu nunca gostei de ficar, tipo, sugando, que a gente fala sugar, né? Pô, eu vou sugar o cara, às vezes desnecessário, assim, né? Fazer. Então, era mais aberta a comunicação, assim. Tipo, às vezes os caras... Só que também tem aquelas pessoas que abusam disso, né? Então, a gente tinha que filtrar, né? Então, por ser uma pessoa mais fácil naquele momento de se comunicar, o cara trouxe para mim isso. Então, o ponto bom de você analisar isso, porque eu lembro que era complicado porque tem gente que usava disso para não tirar serviço, né? Pô, o cara, se eu falar que tô com depressão, que tô pensando em me matar, eles me tiram da escala, né? Tiram da escala de serviço, daí o cara fica, não tira serviço, armado e tal. Só que daí prejudicava todos os outros, porque daí era menos um na escala, a escala ficava mais apertada, todo mundo tinha que tirar serviço, né? Aí você tinha que tentar conversar com o cara, entender, né? Então entra toda aquela questão, a comunicação, pessoas precisam de pessoas, e foram coisas que a gente foi aprendendo, né? A gente criou um grupo de network também, antes do grupo X-Runner foi criado um grupo de network para a gente discutir, falar sobre negócios, sobre as experiências. E a gente começou a ver, né? Começou a vir pessoas com problemas, tipo, psicológicos, assim, coisas da vida que estavam acontecendo e elas não tinham com quem se abrir, né? Uma coisa que a gente faz na X-Runner que traz também é a mentalização. A gente sempre, né? A gente até traz esse nome mentalização para não ficar aquele negócio de religião. Fazer uma oração ali, porque hoje em dia a galera é muito de querer julgar, né? Ao invés de querer fazer algo bom, eles querem julgar, né? E a gente traz a parte da mentalização, que é um negócio que a gente faz nos treinos e em provas, assim, a gente faz um agradecimento, né? Agradecemos primeiramente por a gente ter acordado, por estar vivo, por estar aqui com saúde, com disposição, podendo praticar atividade física, podendo cuidar da nossa saúde. Então a gente sempre faz isso. E a gente reparou que é algo que as pessoas não têm costume de fazer. A gente acabou esquecendo, né? E algo que é importante é a parte espiritual. Porque antes do corpo, da mente, vem o espírito, né? E é algo que eu sempre
eu sempre penso comigo quando eu tô, às vezes, que eu tô num momento mais difícil, assim, mais punk. Eu penso, cara, o Espírito Santo tá comigo, né? Vamos embora, segue, vamos lá, pensa positivo, né? Não foca na dor, vambora. Vibra que dói menos, era um negócio que a gente sempre falava, cara, tá doendo, vai doer normal, vai continuar doendo, né? Mas se você vibrar, vai passar diferente o negócio. Né? Então isso é uma parte, essa questão espiritual, eu acho que é um dos pilares principais que tem que ter, né? Porque é o que recarrega muitas vezes a nossa energia. Muitas vezes a gente está em situações que a gente não pensa muito, né? Uns momentos bem difíceis, mas a quem que a gente se apega? Meu Deus, né? Pô, tá difícil a situação, você vai lá, né? Só lembra na hora que tá. Então eu acho que é bem legal. A gente tenta resgatar aos poucos isso no grupo, que foi algo que que as pessoas gostaram, né? Porque não é comum você ver, né? Vamos fazer uma oração antes de dar o treino aqui, vamos mentalizar coisas boas, né? Mentalizar que o nosso dia vai ser bom, né? Então é um negócio bem legal. Acho que é isso. Show de bola. Muito legal. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Antes eu vou falar dos nossos parceiros, né? Que eu não falei no início. Então, nós temos sempre aqui conosco no estúdio um chimarrãozinho da Hora do Mate, né? Eles fornecem tudo aqui pra gente fazer um chimarrão, bater um papo. Também temos a Cervejaria Savage, que também sempre está aqui abastecendo a nossa equipe e os nossos convidados. E também a Chus, que já está ali, já trouxe a pizza. E daqui a pouco a gente vai comer aqui sempre com a pizza quentinha da Chus. Ranguemos. Então a gente está chegando ao fim do episódio. Vou pedir mais uma vez que nos sigam nas redes sociais e também se inscrevam no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigada, Felipe, por vir aqui hoje, né, em nome de toda a equipe, disponibilizar o teu tempo, contar essa história muito legal pra gente. Show de bola. Não, eu que agradeço. Acho que é uma honra compartilhar um pouco da minha história aí, que tá só começando. Um dia eu vou voltar aqui com mais umas histórias muito loucas aí para compartilhar, porque eu acho que é assim, né? A nossa vida é uma aventura e eu sou sincero em dizer que eu quero aproveitar o máximo dela, me desafiando, superando meus limites, né? E aquela questão que eu falei ali, né? Nada se constrói na zona de conforto. Totalmente fora dela, superando meus limites aí. Tamo junto, obrigado pelo convite. É isso aí. Então tá, então para finalizar a entrevista, a gente vai te dar uma lembrancinha aí da nossa equipe. Tu poderia nos falar aí das tuas mídias sociais, onde que a gente te encontra? Então, vocês têm o meu Instagram, né? @Felipe_Cruz, com 2E, né? Então lá tem um pouquinho já dessas aventuras aí, eu sempre estou compartilhando um pouco sobre isso, sobre a mentalidade, né? Sobre a gente se blindar. Eu sempre falo mente blindada porque tem muita coisa que a gente pode filtrar. Na X-Runner ali, o perfil também, a gente sempre tá ali. Na Auto Cruz, reparação automotiva, na Quasi Car Service. E agora também a gente está com um programa aí T5, Energy T5, que é um programa também de treinamento. Até que a gente vai ter um acompanhamento com quem tiver interesse, né? Quem quiser seguir, é Energy T5. Sobre mentalidade, disciplina, foco, treino, que está em parceria eu, Ricardo Risati, Fábio Ramos e uma nutricionista também para a questão da alimentação. Estamos ali. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigado e até a próxima.